salve, salve! Estamos aqui de novo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre substâncias simples, substâncias compostas e misturas. É bom sempre a gente lembrar que tudo que existe no universo é formado por átomos. Esses átomos se ligam, se organizam, formam as moléculas e essas moléculas é que formam as substâncias que existem. A água, o ar, o solo, tudo são misturas de substâncias. Pessoal, então a gente vai dar um exemplo aqui. Digamos que isso aqui, essas duas laranjas, são dois átomos de oxigênio que estão livres no ar. A partir do momento em que esses dois átomos se ligam, eles formam uma molécula. É a molécula do gás oxigênio, o O2. O gás oxigênio é uma substância simples. Por que ela é uma substância simples? Porque ela é formada de dois átomos iguais. O mesmo átomo, quando se organizam, formam substâncias simples. Tá certo? Muito bem. Digamos que um desses átomos aqui se ligasse a dois átomos diferentes, e aí ele poderia, por exemplo, se ligar a dois átomos de hidrogênio. E olha o que nós teríamos nesse caso. Uma molécula de água. Ou seja, um átomo de oxigênio, dois átomos de hidrogênio. São átomos diferentes organizados. E isso forma, então, uma substância composta. Tá bom? Continuando do lado de cá, agora a gente vai ver misturas. As substâncias, elas podem ser puras, quando estão só substância, agora elas podem se misturar a outras substâncias. E é disso que a gente vai falar um pouco. No nosso dia a dia também você encontra a maior parte das coisas que nós temos no nosso dia a dia são misturas. O leite, o café que nós tomamos, refrigerante, tudo isso são misturas. As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Como que fica isso? Por exemplo, eu tenho aqui uma substância, a água, e tenho aqui outra substância, que é o sal. Se eu misturar o sal na água e aguardar um pouquinho para que ele seja dissolvido completamente, você não consegue ver mais o sal, você vê apenas a água, né? Então, eu tenho uma mistura, aqui nesse caso, homogênea, porque eu não consigo ver as duas fases separadas, eu não consigo ver as substâncias isoladas. Eu vejo apenas uma substância, que a gente chama de uma fase. Isso recebe o nome de mistura homogênea, porque você não consegue ver as substâncias separadas. Mas existem outras formas de mistura, outros tipos de mistura, que é possível você visualizar as fases separadas. E aí, esse tipo de mistura a gente vai chamar de heterogênea, porque hétero significa diferente. Então, são fases diferentes, substâncias diferentes. Água pura, areia e óleo. Vamos ver como é que fica isso aqui. Se eu pegar a água e jogar aqui nessa areia, eu preciso esperar decantar alguns minutos, algum tempo, porque a areia vai decantar, ela vai se assentar no chão. Pessoal, após a areia se assentar no chão, vai ser possível eu visualizar a areia separada da água, né? Nós vamos esperar 2 minutinhos e voltamos em seguida. A mistura agora, ela ficou heterogênea porque você consegue identificar a areia e a água separadamente. A areia e a água separadamente. Então eu chamo isso de uma mistura heterogênea bifásica. Duas fases, a fase água e a fase areia, tá certo? Mas o que vai acontecer se eu misturar agora o óleo nessa mesma mistura?
Então eu posso misturar o óleo aqui, aguardar alguns minutinhos, nem precise talvez, e você consegue identificar agora 3 fases. Quais fases? Areia, água e óleo. Então você percebe que é uma mistura trifásica. Tá certo? Formamos aqui então uma mistura heterogênea. Por quê? Porque tem fases diferentes. Hétero significa, como eu já disse, diferente. E aqui, voltando, nós temos uma mistura homogênea. Você agora não consegue mais identificar o sal dissolvido na água. Tá bom? Pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Aguardo vocês para uma próxima. Até lá. Salve, salve.